Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Maria Santíssima. Nós vamos ver o culto à Virgem Maria do Papa Paulo VI, nosso 64º encontro, e vamos trabalhar os parágrafos 40 a 43. E agora, nós vamos dividir em algumas partes as indicações acerca dos pios exercícios do Anjo do Senhor, as Ave-Marias e do Santo Rosário. Então, nós estamos lá no parágrafo 40 ao parágrafo 43. Temos vindo indicando alguns princípios, diz Paulo VI, de per si aptos para darem novo vigor ao culto da Mãe do Senhor, a Virgem Santíssima. Então, nós vamos ver que se deve proceder sapientemente à restauração das práticas e exercícios de veneração para com a bem-aventurada Virgem Maria. O Concílio Vaticano II está reavivando algumas práticas da piedade da Virgem Maria. Assim, procurarão secundar o impulso criador de todos aqueles que, levados por uma genuína inspiração religiosa e dando mostras de sensibilidade pastoral, desejem lançar novas formas de expressar tal veneração. Isso é muito importante porque é uma palavra de um grande Papa, o Papa Paulo VI, a quem nós devemos, ao Papa, sempre estar unidos, porque muitas vezes nós quebramos esta unidade, fazendo críticas destrutivas àquele que é o pastor universal, que mantém a unidade da Igreja. Parece-nos oportuno, todavia, se bem que por motivos diversos, tratar aqui de dois exercícios de piedade muito difundidos no Ocidente, e dos quais esta Sé Apostólica se tem ocupado em várias ocasiões: o Angelus Domini, ou o Anjo do Senhor, também chamado Ave Marias, ou Trindades. Esta oração são 3 momentos. É o toque das Aves Marias, também chamado toque das Trindades. Primeira 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. E o rosário, ou terço, ou coroa de Nossa Senhora. O Angelus Domini, ou o Anjo do Senhor, Ave Marias. Isso aqui nós estamos no número 41. As nossas palavras acerca do Angelus Domini, as Ave Marias, intentam ser uma simples, mas férvida exortação, a que se mantenha acostumada à recitação, onde e quando isso for possível. Tal exercício de piedade não tem necessidade de ser restaurado. A estrutura simples, o caráter bíblico, a origem histórica que a liga à invocação da incolumidade na paz, o ritmo quase litúrgico que santifica momentos diversos do dia, a abertura para o mistério pascal, em virtude do qual, ao mesmo tempo que comemoramos a encarnação do Filho de Deus, pedimos para ser conduzidos pela sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Fazem com que ele, à distância de séculos, conserve inalterado o seu valor intacto e seu frescor. É certo que alguns usos, tradicionalmente coligados com a recitação do Angelus Domini,
desapareceram ou dificilmente pode manter-se na vida moderna. Mas trata-se de elementos marginais. Não são fundamentais, porque os fundamentais nós já encontramos na recitação do Anjo do Senhor, né, que anunciou a Maria. Resta, pois, inusitado o valor da contemplação do mistério da encarnação do Verbo, da saudação à Virgem Santíssima e do recurso à sua misericórdia e intercessão. E, não obstante terem mudado as condições de tempos, permanecem invariados também para a maior parte dos homens, dos seres humanos, aqueles momentos característicos do dia, isto é, às 6 da manhã, meio-dia e à tarde. No início do dia do trabalho, no final do dia do trabalho e no meio do dia, que assinala os tempos de sua atividade e constitui um convite a uma pausa de oração. Antes do trabalho, no meio do trabalho, no final do trabalho. Lembrarmos sempre a realidade da Anunciação, do qual o anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, o nosso Salvador. Já no número 42, o Santo Rosário, ele diz que um pouco mais longamente sobre a renovação daquele outro exercício de piedade que já foi chamado compêndio de todo o Evangelho, o rosário, ou então terço ou coroa de Nossa Senhora. Nós vemos depois que o Papa, ainda vamos trabalhar bem mais adiante, que o Papa João Paulo II acrescentou novos mistérios ao antigo rosário, que são os mistérios luminosos. Os nossos predecessores dedicaram a essa prática vigilante atenção e diligente solicitude. Nós temos vários documentos dos papas incentivando, meditando, contemplando o mistério do rosário, como uma oração sadia, né, para aqueles que, num determinado momento do dia, se dedicam a esta oração. Os nossos, assim, mais uma vez, recomendaram a recitação do rosário, favoreceram a sua difusão, ilustraram a sua natureza, reconheceram a aptidão para desenvolver uma oração contemplativa, porque no rosário você pode pegar cada meditação, né? Por exemplo, quando você pega os mistérios gozosos, começa da Anunciação à Virgem Maria, onde você pode começar a meditar, né, essa concepção da Virgem Maria, o benefício que isso fez para nós, o dom que ela nos deu, né, gerando para nós o Salvador. Então você pode meditar a história da salvação a partir, então, dos mistérios do terço. Ele continua. E também desenvolver uma oração contemplativa de louvor e simultaneamente de súplica. Recordar a sua connatural eficácia para promover a vida cristã o empenho apostólico. Nos próprios, desde a primeira audiência geral, ele fala do nosso pontificado, porque o Papa sempre fala na primeira pessoa do plural, plural majestático. Então, o nosso pontificado de 3 de julho de 1963, temos tido a ocasião de demonstrar a nossa grande estima pela piedosa prática do rosário. Em momentos sucessivos, não deixamos, isso é, diz o Papa Paulo VI, de sublimar o seu valor em circunstâncias múltiples, umas extraordinárias e outras graves, como quando, numa hora de angústia e de insegurança, publicamos a carta encíclica Christi Matri, a Mãe de Cristo, de 15 de setembro de 1966. Número 43.
E esse nosso interesse assíduo pelo que se refere à tão querida devoção do Rosário e da Bem-aventurada Virgem Maria, levou-nos a contemplar sempre, com ânimo atento, os numerosos convênios dedicados nesses últimos anos à pastoral do mesmo Rosário no mundo contemporâneo. Convênios promovidos por associações e por pessoas singulares, às quais está profundamente a peito a nossa devoção ao Rosário, e nos quais participaram bispos, presbíteros, religiosos, leigos de comprovada experiência e de manifesto sentido eclesial. Entre eles é justo recordar os filhos de São Domingos, os dominicanos, né, que fomentou esta piedade, né? Por tradição, guardiões e propagadores dessa tão salutar devoção. Aos trabalhos de tais convênios têm vindo a juntar-se as investigações de historiadores, conduzidas não com sentido de definir, quase com intuitos arqueológicos, qual é a forma primitiva do rosário, mas sim para prender-lhe as intuições originais, a energia primigênia e a estrutura essencial. De tais convênios e investigações, aparecem mais nitidamente quais as características primárias do rosário e quais os seus elementos essenciais e a mútua relação existente entre eles. Depois, o Papa continua a meditar esse rosário, mas nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Essa aqui é só uma parte meditativa desse documento do nosso Papa Paulo VI. Então, duas realidades que nós devemos manter. Manter o anjo do Senhor anunciou a Maria, a hora do Ângelus, né? E também manter o rosário como esta devoção salutar, onde também se medita os mistérios da nossa salvação, né? Não recitá-lo assim sem deixar um ponto de meditação constante sobre cada mistério. E que o Papa João Paulo II, né, ele então acrescentou, né, para nós, né, os mistérios luminosos, que ainda veremos mais tarde. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.